Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Sou Fábio Dias do canal Torre Forte e quero trazer mais uma palavra de Deus aqui no canal para o seu coração. Na segunda epístola de Pedro 1,19 está escrito: tende, pois, firme a palavra dos profetas e fazei bem em atendê-la como uma luz que brilha em lugar escuro. O Senhor Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. Quando estudamos o livro do Apocalipse, nós encontramos palavras proféticas de acontecimentos futuros. Isso é importante. E hoje o nosso assunto é: Roma governará através do Papa? Será que realmente haverá um império romano restaurado no coração da Europa? Será que realmente aquele império glorioso do passado, com seus gloriosos imperadores, voltará e assombrará o mundo com um governo mundial? Ou será que é o clamor de muitos para que isso seja assim? Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava numa ilha chamada Patmos, próximo da Turquia, no mar Mediterrâneo. É lá que ele recebe as grandiosas revelações que Deus já dera a alguém. Ele recebe revelações profundas. E que revelações profundas! Uma coisa não podemos negar, que quando João escreve o Apocalipse, ele estava sob a sexta cabeça da besta, o Império Romano. E verdadeiramente o Império Romano foi a sexta cabeça. E com o passar dos séculos, esse império caiu, ele deixou de existir. A última parte desse império caiu em 1453, na Turquia, outrora Constantinopla. Com o passar dos séculos, muitos dizem que através do ecumenismo, um grande movimento religioso criado na Holanda em 1948, em Amsterdã, esse ecumenismo ele vai conseguir unir todas as religiões novamente em nome do catolicismo, em nome do Papa. E esse será o grandioso e último império que vai dominar sobre todo o mundo. Mas será que realmente é isso que a Bíblia diz? Podemos acreditar nesta linha de interpretação? Ou nós temos que pesquisar os profetas? Será que realmente esse sistema restaurado do Império Romano se encontra lá nos profetas, voltando como um império que foi ferido outrora? Nós temos que pesquisar isso com muita atenção. Mas será que realmente Roma governará? Mas quando olhamos a palavra de Deus nesse sentido, observamos que Roma não é a base do último reino. Ele não contém as características principais e importantes que terá o último reino. O reino temível, poderoso, aquele reino que é o quarto em Daniel e o oitavo no livro do Apocalipse, que são os mesmos impérios. Será que Roma se enquadra nisso? Será que realmente o Império Romano voltará com toda a força? Haverá um Império Romano restaurado? Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Quando nós estudamos a palavra profética e o livro do Apocalipse, nós não podemos negar, sim, que o Império Romano foi poderoso, ele infelizmente matou muitos cristãos na Inquisição, muitos servos de Deus, mas o Império Romano não é a besta final. O anticristo, ele não sai da Europa, como é o clamor de muitos, para que seja desta forma. O anticristo não sai da Itália,
não sai do Coliseu de Roma, não sai do Vaticano, não sai da América. Não haverá um império romano restaurado como muitos pensam. Por que, irmão? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o anticristo sai de um império após o império de Roma. Nós podemos encontrar isso em Apocalipse 17, que diz que o reino da besta é um reino após o império de Roma. O anticristo ele não pode sair de Roma. Por quê? Porque em Daniel 8, na palavra profética, ele sai das áreas que uma vez foi governada por Alexandre o Grande. Ele sai da área norte, que inclui Síria, Turquia, Irã e Iraque. Essa região. Ele não pode sair da Itália, da Espanha, Portugal, Alemanha. Por quê? Porque esse foi o Império Romano do Ocidente. A Bíblia diz que ele sai do Império Romano do Oriente, que também foi o Império Otomano, que também foi o Império Assírio, que também foi o Império Babilônico, que também foi o Império dos Medos e Persas. É dessa área do mundo, desta posição geográfica do planeta, que pela palavra de Deus se levanta o iníquo. Isso é fato bíblico, claro, e não podemos negar. O clamor de muitos para que haja um Império Romano restaurado é, na verdade, uma olhada para a direção errada. Ou seja, a Bíblia não aponta para isso. A Bíblia não diz sobre isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o reino da besta será um reino que surge das terras, uma vez dominadas por babilônicos, persas, assírios e gregos. Sim, é claro, haverá áreas territoriais que foram um dia governadas pelo Império de Roma. Isso nós não podemos negar e está na Bíblia. Mas um anticristo italiano, um anticristo espanhol, um anticristo português, um anticristo alemão, um anticristo sueco, um anticristo holandês, a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, irmãos. A Bíblia fala do anticristo surgindo das terras muçulmanas, uma vez governadas por esses povos que eu mencionei para vocês. Isso não está somente em Daniel 8, não está somente em Ezequiel 38, 39, não está somente em Naum, não está somente em Joel, não está somente em Apocalipse 13, em Apocalipse 17. Em toda a Bíblia nós observamos isso, quando enxergamos e procuramos iluminação do Espírito Santo. Amém, minha gente? Então, não haverá um império romano restaurado. O Papa não é o anticristo bíblico. Não haverá a volta de imperadores romanos para governar o mundo através da Europa. Uma coisa é clara: muitas partes da Europa estará dentro do território da besta. Isso é uma coisa que pode ser pensada por causa que o califado dominou partes desse território europeu um dia. E é o sonho e o clamor de muitos no mundo muçulmano de dominar essas terras novamente. Pense no que eu estou falando. Analise a profecia cuidadosamente. Nós não podemos desvalorizar a profecia. Ah, irmão, mas eu comprei um livro do pastor A, do pastor B, do pastor C, do pastor D, do pastor E, e eles falam que vai ser assim, desta forma, vai sair lá da Europa, até mencionam o Vaticano, tem igrejas que mencionam que vai ser o Papa, que a cabeça ferida foi o Papa. Meu irmão, pelo amor de Deus, o Papa é apenas um líder. A cabeça ferida de morte é um império que caiu e que vai voltar futuramente. Roma foi ferido? Não, Roma deixou de existir. Quem foi ferido no passado? A Síria. Dá para encontrar na Bíblia isso? Sim, claro, dá para encontrar. Está lá em Isaías, está lá em Naum, está lá em Sofonias, o império que foi ferido.
Aonde se encontra o ISIS atualmente? Na Itália ou no Iraque? Aonde se encontra aquelas pessoas que degolam as outras em nome de Alá? É lá no Vaticano ou lá no Iraque? Ou lá nas terras bíblicas que outrora foram terras dominadas por esses impérios? E um deles voltará. Aí eu te pergunto, Roma governará através do papado? Meu irmão, não faz sentido isso. Amém? Deus te abençoe e que esta palavra traga iluminação ao seu entendimento. Pense a respeito, medita a respeito, estude a respeito disso e o Senhor vai te abençoar. Não estou aqui menosprezando meus colegas que têm essa linha de interpretação. O que eu estou querendo colocar aqui e sugerir é a posição que este último reino se levantará. E não diga que a Bíblia não fala sobre isso, porque ela aponta sim em muitos lugares. Amém? Que Deus te ajude e te abençoe. Curta o nosso canal, se inscreva no canal Torre Forte e você vai estar recebendo variadas mensagens com diversos temas dentro da escatologia. Não é uma palavra final, com certeza nós vamos trazer muitas coisas boas para agregar e edificar também a sua fé. Amém e até o próximo vídeo.